Português, estrutura da frase. Hoje vamos ver algumas possibilidades de construção de frase na língua portuguesa. A frase simples afirmativa tem estrutura SVO, o que significa sujeito seguido de verbo que, por sua vez, é seguido de objeto direto. O sujeito, na língua portuguesa, é composto por dois elementos, o artigo e o nome. Vejamos a frase. A casa é grande. Para construirmos uma frase negativa, inserimos o advérbio de negação imediatamente atrás do verbo, isto é, entre o sujeito e o verbo, e ficamos com a estrutura sujeito, advérbio negativo, verbo, objeto. Vejamos a frase. A casa não é grande. Quando queremos expressar um aspecto positivo, afirmativo ou expressar uma ação regular, utilizamos um advérbio de frequência positivo imediatamente depois do verbo e ficamos assim com a estrutura sujeito, verbo, advérbio de frequência positivo, objeto. Vejamos a frase. O Miguel bebe sempre sumo. Quando queremos expressar uma ideia de tempo, temos duas possibilidades. Ou inserimos o advérbio no início da frase e ficamos com a estrutura advérbio temporal, sujeito, verbo, objeto, que resulta na seguinte frase. Hoje o Miguel bebe sumo. Ou então inserimos o advérbio temporal imediatamente depois do sujeito, isto é, entre o sujeito e o verbo, e ficamos com a estrutura sujeito, advérbio temporal, verbo, objeto, que resulta na frase o Miguel hoje bebe sumo. Para utilizarmos um advérbio de modo que modifica a expressão do verbo, a situação é idêntica ao advérbio temporal. Temos duas possibilidades. Ou inserimos no início da frase e ficamos com a estrutura advérbio de modo, sujeito, verbo, objeto, que resulta na seguinte frase. Normalmente, o Miguel bebe sumo. Ou então, inserimos o advérbio de modo depois do sujeito, isto é, entre o sujeito e o verbo, o que nos dá a estrutura sujeito, advérbio de modo, verbo, objeto. Vejamos a frase. O Miguel normalmente bebe sumo.